É uma alegria falar com você de novo, num dia especial. Hoje, dia 2 de novembro, é uma data cristã em que a gente relembra os mortos. É uma data importante, onde as pessoas estão comovidas e pensando nos entes queridos que já se foram. E eu gostaria de aproveitar esse momento para dar uma mensagem para você. Porque essa data, essa comemoração, ela não é recente, ela é antiga. Já desde o segundo século, já existia um dia no ano que se comemorava o Dia dos Mortos e que se lembrava dos mortos. E o dia 2 de novembro ele entra de forma oficial no calendário da igreja no 13º século. E eu estou aqui com o pastor Everton, também com o pastor Pereira, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais essa questão da morte. E vou começar aqui com o pastor Everton, perguntando, pastor, o que a Bíblia ensina sobre a morte? O que a Bíblia fala sobre a morte? Afinal, o que acontece quando a pessoa morre? Será que nesse dia de receber homenagens e tudo, será que a pessoa está participando disso, ela está vendo isso? O que a Bíblia fala sobre a morte? Eu queria que você explicasse para nós. Ok. Muito obrigado pela oportunidade de compartilharmos, pastor Anderson, esse tema muito importante. Talvez um dos temas mais polêmicos é justamente esse, né? Alguns creem que morreu vai para o céu, outros morreu vai para o inferno, outros morreu estão no seio de Abraão. E a Bíblia é muito clara, mas para a gente entender o que acontece com o homem quando ele morre, é muito importante a gente entender como ele foi criado. Então, o primeiro passo é a gente ir lá para Gênesis, capítulo 2, verso 7, tem uma declaração que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que o texto bíblico diz? Que quando Deus criou o homem, ele o fez um boneco de barro e soprou o fôlego de vida. E o homem então passou a ser uma alma vivente. Então, a primeira premissa é esta: o homem não tem uma alma, ele é uma alma. E esta alma é formada por estes dois elementos, o pó da terra e o sopro de Deus. Então, depois da experiência de vida do homem, quando chega, infelizmente, a morte, nesse mundo de pecado, todos, enquanto Jesus não voltar, passaremos por ela, acontece o inverso. E está aqui uma descrição no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito, a palavrinha aqui é fôlego, volte a Deus que o deu. Então, quando o homem morre, ele vai para a sepultura, o corpo vai entrar em estado de decomposição, vai voltar para a terra, e aquele fôlego, aquele sopro que Deus deu, volta para o Senhor. Tá? Então, a partir desse momento, o homem entra num estágio de completa inconsciência. Ele não sabe o que acontece fora de si. Se nós falarmos com ele, se nós entregarmos algum presente, ele não sabe de nada. Jesus comparou a morte como um sono. Aliás, há mais de 50 textos na Bíblia mencionando a morte como um sono. É um estado de completa inconsciência. Tá? Então, não foi para o céu, não foi para nenhum lugar, está na sepultura, inconsciente. Então, se morreu, morreu. De fato morreu. Bom, talvez você pode estar se perguntando, mas tudo bem, morreu, acabou? Então, pastor Pereira, como é que é essa história? Existe alguma coisa depois? Sim. O que acontece? Qual que é a esperança? Será que a gente tem alguma esperança para transmitir? Porque a gente viu aqui que quando a pessoa morre, de fato morreu. Mas o que vem depois então? O que o senhor pode falar através da Bíblia para nós? Olha, pastor, aqui em João capítulo 5, versos 28 e 29, há um texto claríssimo que não deixa a menor sombra de dúvidas. E eu diria que são palavras do próprio Jesus. E ele disse assim: olha, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, de acordo com aquele que é o autor e mantenedor da vida, há sim a ressurreição. Eu diria que o processo que o pastor Everton discorreu tão bem, que Deus juntou dois elementos para que então a alma viesse à existência, e na morte esses elementos são separados e a alma desaparece. Então essa alma que é o homem, o seu todo, ele voltará a existir quando Jesus vier e juntar novamente os elementos. E ele chama isso de ressurreição. E ele fala de maneira muito clara que todos, sem uma única exceção, que já morreram, eles vão passar sim pela experiência da ressurreição. Então eu diria, pastor, que não é apenas uma esperança, é uma certeza a ressurreição,
é tão certa quão certo é a vida enquanto nós estamos vivos. Então quer dizer que não existe reencarnação. De acordo com a Bíblia, não. Existe. A Bíblia fala de morte e ressurreição, e não de reencarnação. Então todos vão ressuscitar. Sem uma única exceção, segundo o próprio Jesus afirmou. Então é possível eu encontrar as pessoas que um dia já morreram. Com certeza. Aqueles que fizerem o bem de acordo com Jesus, ressuscitarão para a vida eterna. E, infelizmente, aqueles que não aproveitarem a chance que Jesus tem dado para a salvação, ressuscitarão para o juízo eterno. Mas todos vão ressuscitar. Que esta esperança da ressurreição, da volta de Jesus, ela possa confortar o seu coração. E não esqueça que o pastor Everton disse, se você tem alguma homenagem, se você quer dizer alguma coisa para alguém, faça isso enquanto a pessoa está viva, porque depois que ela falecer, não tem mais jeito. Mas que a certeza da ressurreição possa confortar o seu coração nesse dia de hoje. Um abraço, fica com Deus.